A gente mostra a experiência de sucesso de um engenheiro agrônomo da capital. Ele investiu no quintal de casa na produção de peixes e cultivo de hortaliças. Tudo em um só lugar. Veja! Parece um sítio, mas estamos no quintal de uma casa localizada em um condomínio fechado de Aracaju. Bem-vindos ao lar de Paulo Carneiro. Engenheiro agrônomo, ele aproveitou o terreno de 1.000 metros quadrados para ter uma grande área verde, com plantas e muitas árvores frutíferas. O espaço conta ainda com 7 colmeias de abelhas sem ferrão, o que proporciona à família e aos visitantes consumir o mel assim, fresquinho, coletado na hora. Delícia. Há 10 anos, o pesquisador da Embrapa deixou Piracicaba, interior de São Paulo, para morar em Aracaju. Admirador da natureza, ele aqui encontrou o paraíso. Mas é nesse espaço aqui, de 20 metros quadrados, que Paulo se realiza. Aqui é um ótimo exemplo de como criar peixes e ter uma horta no quintal de casa. É tudo feito de forma integrada. Nessa caixa d'água de 1.000 litros, são criados 17 peixes de várias espécies, entre elas tambaquis e tilápias. Os animais são alimentados através de ração. Segundo Paulo, o ideal são 100 gramas por dia para uma criação equilibrada de 20 peixes. O sistema é quase autossuficiente, sem muita necessidade de complemento. Basicamente o que vem do peixe é suficiente para elas, mas tem 2 elementos que um pouco pode faltar, que é o ferro e o potássio. E aí a gente consegue oferecer isso para as plantas com fontes bem fáceis de serem encontradas aí no comércio. São 2 filtros, um para os peixes e outro para as plantas. Sobre o tanque ficam 4 caixas com areia, onde são produzidas as mudas para a horta, que ficam aqui por 4 semanas. Aqui são as maternidades, são 4 bandejas com areia e toda semana, um dia na semana, eu semeio uma dessas bandejas, né? E é mais ou menos 4 semanas o tempo que a maioria das mudas que eu tenho aqui levam para atingir um tamanho que pode chegar, iniciar nas canaletas onde vão crescer. E aqui então eu faço a retirada, eu tiro com um pouco de areia, para que venha raiz e areia, eu não machuque muito a planta. E aí eu ponho num baldinho com água para poder retirar a areia. É bem fácil. A areia sai facilmente e aí a raiz já está pronta para colocar ali na canaleta. Nada se perde. Até a areia da raiz volta para a maternidade. A regra é reutilizar tudo. Não perde nada. A água sempre está em recirculação. E nunca eu descarto água e também não sobra material, porque até o que sai, as fezes que saem do peixe me servem como adubo para adubar plantas que eu tenho aqui no quintal. O período de permanência nas canaletas também é de 4 semanas. Aqui Paulo plantou de tudo um pouco: manjericão, alface roxa, agrião, couve. A muda sai dali da maternidade já no tamanho adequado para entrar na canaleta. E aí é só colocar aqui na canaleta que a água está passando nas raízes dela. E aqui elas ficam até o momento da colheita. A água é distribuída pelas canaletas por gravidade. Tem uma bomba que funciona 24 horas por dia ali, uma bomba de baixo custo, uma bomba de aquário mesmo, mas tem que estar sempre funcionando. E ela manda água para a parte mais alta das canaletas e a partir dali, com uma declividade de uns 10% mais ou menos, a água vai passar por todas as raízes de todas as plantas que estão enfileiradas nas canaletas, até voltar novamente para o sistema, para a caixa dos peixes, e ser bombeada novamente num ciclo. Já o espaçamento entre as canaletas vai variar de acordo com o tipo de hortaliça a ser cultivada. Num sistema comercial, cada planta, cada variedade tem a sua melhor performance, né? Num sistema familiar, que é o meu caso, então eu deixo mais ou menos 20 centímetros entre cada orifício e aí eu tenho a possibilidade de plantar várias plantas e conforme uma cresce mais, outra cresce menos, eu vou escolhendo os espaços para se adaptar melhor com o tamanho que eu sei que vai crescer aquela planta. Então uma couve-flor, por exemplo, eu deixo um espacinho um pouco maior porque ela cresce mais. Um pezinho de manjericão também cresce bastante, um pé de alface pode crescer menos, então eu vou meio que jogando conforme os espaços vão surgindo. Paulo explica ainda quais os tipos de planta que se adaptam melhor à aquaponia.
com relação às hortaliças, quais as que se adaptam melhor à aquaponia? Praticamente todas. A gente trabalha aqui em casa com o que a gente gosta mais, mas eu poderia trabalhar até com outras. Hoje a gente tem aqui couve-flor, brócolis, alface, chicória, almeirão, manjericão, rúcula e tomate. A gente pode ter várias outras, inclusive. Com pós-doutorado no assunto, ele explica a diferença entre aquaponia e hidroponia. São coisas diferentes, apesar de serem parecidas, né? A hidroponia é o cultivo de plantas sem solo. E aí, então, você precisa dar para as plantas tudo o que elas precisam na forma de substâncias químicas. Então, prepare uma solução hidropônica com o que elas precisam. No caso da aquaponia, a gente não precisa comprar essas substâncias químicas. A gente coloca os peixes e alimenta os peixes com ração. Aquilo que os peixes soltam na água é o que a gente consegue transformar no que as plantas vão precisar de nutrientes. É muito mais ecologicamente correto, mas também nutritivo e orgânico a aquaponia do que a hidroponia. Sim, a gente, como não depende de nenhuma substância química para isso, né, então a gente acaba fazendo algo um pouco mais natural. A manutenção também é simples. A horta só necessita de cuidados uma vez por semana. Já os filtros devem ser limpos mais vezes, cerca de 2 vezes por semana. Aprendida a lição, é hora de pescar. Depois de escolhidos os peixes, é chegado o momento de preparar. Depois de limpo, o peixe leva um corte no meio, onde Paulo coloca ramos de alecrim. Em seguida, deposita uma camada mas bem generosa de sal. Aqui ele gastou quase 5 quilos. É muito sal, ainda bem que é barato, né? Aí é levar ao forno bem quente por cerca de 40 minutos. Com os peixes prontos, é hora de saborear essa delícia. O sal vira uma crosta que deve ser quebrada. Em seguida, é só servir. E a nossa equipe não poderia perder essa boquinha. Obrigada. Muito bom.